Então é aquilo, nós acabamos de ver a diferença entre registro e distribuição, né? Agora nós veremos as consequências jurídicas, consequências processuais. Apenas para fins de recordação. Registro é quando não há necessidade de sorteio, quando não há necessidade de definição do juízo competente por um sorteio, pela distribuição. Por quê? Porque só tem uma hipótese possível. São as comarcas de vara única. Não apenas na comarca de vara única, pode ser uma comarca que tenha mais de uma vara. Por exemplo, tem várias varas cíveis, tem várias varas criminais, mas só tem uma vara empresarial, por exemplo, e a sua causa é empresarial. Então ali também vai ser só o registro. Então quando não tem mais de uma opção, quando só tem apenas um juízo competente, é ele. Vai ser registrado. Quando nós estamos falando da distribuição, é porque tem mais de um juízo em tese competente. Se tem mais de um juízo em tese competente, você não pode escolher. E aí vem o tal do sorteio para definir o juízo, isso que se chama distribuição. Ok? Então, tanto o registro, quando não tem mais de uma opção, quanto a distribuição, quando tem mais de um juízo em tese competente, eles servem para definir o juízo competente. O tópico aqui é, portanto, associado à ideia de competência, que eu volto a lhes dizer, nós vimos em TGP 1. E aí, quais são as consequências processuais do registro ou da distribuição? Isso nos leva a falar da perpetuatio jurisdicionis e da prevenção. Tudo isso nós já falamos em TGP. Mas eu vou recordar, dentro do possível, aquela observação que eu fiz no início. Eu não posso transformar isso aqui numa aula de TGP. Mas eu também, naturalmente, posso fazer um esforço, posso atuar no sentido de recordar para aqueles que viram lá atrás e para aqueles que não viram, não se lembram, alguns aqui já não tiveram aula comigo, a gente vê eu vou apresentar pela primeira vez. Então, para alguns vai ser uma repetição, mas é bom para fixar, e para outros vai ser a primeira vez. Mas eu volto a dizer que isso é matéria de TGP 1. Bom, eu vou então fazer uso agora do quadro que eu mencionei para os senhores que eu veria. Deixa eu ver aparecer para vocês. Ó, apareceu aí. Os senhores estão vendo. Vamos situar aqui vamos fazer aqui um apanhado geral. Nós estamos vendo os marcos temporais do processamento. E esse processamento é o processamento inicial do processo, do procedimento, como nós já mencionamos. Nós temos que tratar, são 3 os marcos processuais. O primeiro marco processual é o protocolo, que nós já vimos. O protocolo, ele acarreta a formação do processo. E é o que se encontra no artigo 312 do CPC. Sempre que eu não colocar o diploma legislativo, é porque é o CPC, a matéria aqui é processo civil. O segundo marco temporal é o que nós estamos vendo agora, que é o do registro ou distribuição. Nós já diferenciamos quando que é registro, quando que é distribuição, depende se tem mais de um juízo em tese competente ou não. E as consequências são 2. A primeira das consequências é a perpetuatio jurisdicionis.
E a segunda competência, segunda consequência é a prevenção. E aí, foi aquilo que eu falei lá atrás. Será mais rápido ou menos, ou mais demorado, a depender do quanto que os senhores se recordem desses institutos. Eu já vou voltar, só para acabar aqui e deixar o quadro bonitinho, o último dos marcos temporais é o despacho preliminar, do qual nós já falaremos a seguir. Nós estamos aqui nesse segundo item. O que é, ou aonde que se encontra essa tal dessa perpetuatio jurisdictionis? Senhores, perpetuatio jurisdictionis significa a perpetuação da jurisdição. Tecnicamente, não é perpetuação da jurisdição, é perpetuação da competência. Uma vez que se defina o juízo competente, aquela competência inicialmente fixada, ela se perpetua. Então eu costumo dizer, o juízo que nasce competente morre. O processo nasce em um juízo, vai morrer naquele juízo. Então começou em um juízo, sei lá, nosso exemplo foi qual? Foi a terceira vara civil? Vai terminar na terceira vara civil. Os atos processuais praticados serão todos eles praticados pelo mesmo juízo. E a regulamentação disso encontra-se no artigo 43 do CPC. O artigo 43 do CPC, eu não sei se eu vou conseguir, aí é uma questão de inabilidade minha, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Se eu conseguisse, seria interessante. Eu não sei se eu consigo trazer para cá. Eu sei que tem como, eu não sei se eu vou lembrar como fazer isso. Aí, é isso que eu queria. Consegui. Tá aqui o artigo 43. E aí eu acho que eu posso marcá-lo, né? Então deixa eu voltar para cá, usar minha mesa digitalizadora, tá ele aí, ó. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição. Olha que maravilha. Foi o que nós acabamos de ver. É um ou outro, naquelas hipóteses que nós mencionamos. Então, o tema que nós estamos vendo, como eu lhes disse, é a competência. O juízo competente, ele é definido pelo registro ou distribuição da petição inicial. E aí percebam, são irrelevantes, dito de uma outra forma, pouco importa as modificações no estado de fato ou de direito. Pouco importa as mudanças fáticas e as mudanças jurídicas posteriores. Porque lá na aula de competência, quando nós estudamos o princípio do juízo natural, nós vimos que uma das suas leituras possíveis é a vedação, a proibição, a criação de tribunal de exceção. Então, as normas de competência, elas são previamente fixadas. Então, quando você vai distribuir uma demanda, você olha para trás. Você olha a competência daquele momento para trás. O que é que nós temos no ordenamento previsto? É isso. Então, a competência vai ser definida dessa forma. Dito de uma outra forma, as modificações posteriores de competência não impactam os processos que estão em curso. As mudanças posteriores de competência só servem para os processos novos. E se o seu processo já está distribuído, ele não é alcançado. É isso que consta nessa segunda parte. Então nós podemos dividir esse dispositivo em algumas partes distintas. Determina essa competência no momento do registro da distribuição. Parte 1. Aqui temos a primeira parte.
dizendo quando que se determina a competência. Segunda parte, são irrelevantes as modificações do estado de fato de direito ocorridas posteriormente. Então aqui nós temos a segunda parte. Aqui. Está dizendo que pouco importa, que vai manter aquele juízo lá atrás competente. Mas aí, olha, ele prevê aqui, atenção, salvo, ou seja, pouco importa as mudanças. Mudança nenhuma vai alterar. Nenhuma? Não, nenhuma não. Nenhuma é demais. Nesses casos aqui vem a terceira parte. Salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência. Então, a supressão de órgão judiciário ou a modificação de competência absoluta, importância de TGP1 distinguir competência absoluta de competência relativa, né? Competência absoluta, meus amigos, são os critérios da matéria, da pessoa e da função. Temos ainda a hipótese lá do artigo 47, né? Além de outras espalhadas pelo sistema. Então, tem que definir, tem que saber quais são as regras de competência absoluta. Essa aqui do artigo 47 é uma exceção ao critério territorial, né? É a competência absoluta do foro do local da situação do imóvel para as demandas de direito real imobiliário. Leiam lá o artigo 47, isso aqui é voltar muito lá em TGP. Mas percebam, portanto, que nós temos uma regra fruto da perpetuação da jurisdição, do artigo 43, e nós temos algumas exceções. Eu já apresentei para os senhores o que é a perpetuação da jurisdição. Então, foi determinada a distribuição da nossa demanda para a 52ª Vara Civil. Então, aqui, como exemplo, estamos na 52ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Esse é o nosso exemplo. Ok? Nasceu na 52ª Vara Civil, vai morrer na 52ª Vara Civil. Começou lá, vai até o final lá. Ele é o juízo competente para o todo sempre. Pouco importa mudanças de fato, mudança de direito. Mas tem duas ali no próprio 43, na parte final, tem esse salvo. Então não é bem assim em todas as hipóteses. Tem algumas em que nós podemos excepcionalizar essa regra. Qual é a primeira exceção, como nós vimos? É a supressão do órgão judiciário. Como assim supressão do órgão judiciário? O seu processo não está na 52ª Vara Civil? E se ela deixar de existir? E se aquele órgão for suprimido? Você imagina algo que está muito longe de acontecer, nós estamos muito longe dessa realidade. Imagina uma crise fiscal, uma crise econômica, e o Poder Judiciário está arrecadando poucas custas, ele percebe, o 12º não está tão grande assim, tão alto assim, e ele percebe que ele vai ter que cortar na própria carne. Ele vai ter que eliminar órgãos judiciários. Não dá para manter todos eles. Naturalmente, alguns pensam assim, não, mas professor, o juiz é vitalício, os servidores têm estabilidade, então acabar com o órgão não vai diminuir o impacto na folha? Na folha, não. Realmente aqueles servidores serão remanejados, serão aproveitados em outro lugar. Eles não vão ser exonerados, é verdade. Mas diminui custos, como de manutenção, rede elétrica, água, tudo. Né? Um órgão jurisdicional não é só as pessoas. Tem toda uma estrutura ali, menos equipamento. Né? Então pode ser que o órgão decida, o tribunal decida acabar com aquele órgão judiciário. Como é que você vai defender que o seu processo que começou na 52ª Vara Civil tem que terminar na 52ª Vara Civil se ela não existe mais? Então aqui me parece até uma coisa natural. O que vai acontecer nesse caso de supressão do órgão? O que vai acontecer com o nosso processo? Ele será redistribuído. Redistribuição daquele processo. Então ele está na 52ª Vara Civil, ela sumiu. Ela não existe mais.
Seu processo não vai continuar ali para ser julgado por ninguém, para ser processado por ninguém. Então ele vai voltar para o distribuidor para ser distribuído novamente para uma das outras 51 varas cíveis, para os juízos que restaram. Então ele já foi distribuído lá no início e no meio do processo ele vai ser distribuído novamente, ele vai ser redistribuído. Então aqui nós temos um caso excepcional e me parece natural, né? O juízo não existe mais, você como advogado não vai sustentar que ele tem que prosseguir lá. Bom, essa é a primeira exceção e está previsto nesse artigo, o artigo 43 do CPC. A segunda exceção, que também está previsto no artigo 43 do CPC, é a modificação da competência absoluta. Então nós teremos aqui uma alteração da competência absoluta. Como assim competência absoluta? Aqui, matéria, pessoa, função e algumas hipóteses excepcionais que o ordenamento jurídico traz, como, por exemplo, aqui está no artigo 47. No sistema coletivo tem outras exceções ainda, mas aí não nos compete aqui falar. Isso é mais aprofundado, é um tópico que os senhores nem viram ainda. Mas quando o processo seu, que começou lá na 52ª Vara Civil, e veio uma modificação por lei, e agora não é que aquele órgão não vai existir mais não, agora mudou o exemplo. Estamos no segundo caso. O que aconteceu agora é que aquele órgão que vai continuar existindo, ele não vai ter mais competência civil. Ele vai deixar de ser a 52ª Vara Civil e vai passar a ser, sei lá, a 39ª Vara Criminal. Porque o órgão de cúpula, o órgão de gestão do TJ, percebeu que tem vara civil demais para vara criminal de menos. E está ocasionando uma sobrecarga, um afunilamento dos processos criminais. Está ficando lento demais. Porque tem muito processo criminal para pouco juiz para julgar, para pouco juízo competente. Como não tem condição de criar uma vara criminal nova, tudo isso é suposição, tá, meus amigos? Como não tem condição para criar uma vara criminal nova, porque tudo isso é muito custo, ele remaneja. Então ele pega um juízo que antes tinha competência civil e vai passar a ter competência criminal. Pode fazer isso? Pode. Basta trazer uma modificação legal. E ele estabelece isso. Então aquele teu processo civil que estava na 52ª Vara Civil, a 52ª Vara Civil não existe mais. Agora aquele juízo, aquela estrutura que você vai lá, tem uma porta, tem os servidores, eles não prestam mais serviços cíveis. Agora eles prestam jurisdição criminal. Eles passaram a ser a 39ª Vara Criminal. Tudo exemplo, suposição. O teu processo civil vai continuar lá? Também não. E aí o que vai acontecer, portanto, nessa hipótese com o teu processo? Redistribuição. Vai voltar para o distribuidor para que aquele sua demanda civil e todos os processos cíveis daquela 52ª Vara Civil voltam para lá, para o distribuidor, para que ele sorteie novamente, para cair em outro lugar. Essa é a interpretação desse artigo 43. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, ver se alguém falou alguma coisa. Não. Vou voltar lá. Quando eu estou aqui nessa tela com os senhores, eu não tenho acesso ao chat, tá? Então, se eu tiver aqui alguém falar alguma coisa no chat e eu não responder, é porque é natural que eu não responda, porque eu não tenho acesso. Bom, então, está visto o artigo 43. Mas não acabou a perpetuatio jurisdictionis. Porque esse artigo 43, ele é um artigo problemático. Ele é um artigo que é uma daquelas cascas de banana. Por quê? Porque além destas hipóteses aqui, ele prevê um salvo. Além desse salvo, nós temos espalhado pelo ordenamento jurídico outras exceções. E quem já foi meu aluno, nós já vimos isso lá atrás. Uma outra exceção é a conexão. Não vou botar aqui não. Espera aí. Conexão ou continência. Então, conexão / continência.
Conexão / continência são fenômenos que geram uma modificação do juízo competente. E aí os senhores encontram lá nos artigos 55 / 57. Definição de conexão e continência. Também matéria de TGP-1. O artigo 55 prevê que reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum um pedido ou a causa de pedir. Então percebam que ali tem uma definição. E eu recordo aos senhores, também matéria de TGP. Os elementos da ação ou elementos da demanda, dá no mesmo, são 3. Partes, causa de pedir e pedido. Partes, causa de pedir e pedido. E qual é a finalidade desses elementos? São elementos que permitem a identificação. São elementos identificadores da demanda. Porque por meio desses 3 elementos, nós vamos poder definir se estamos diante de demandas idênticas, identidade entre as demandas, ou se estamos diante de demandas semelhantes. Semelhança entre as demandas. E aí, senhores, a identidade entre as demandas pode acarretar o fenômeno da coisa julgada ou o fenômeno da litispendência. E o fenômeno, e essa questão aqui da identidade, ela pressupõe o que se chama de tríplice identidade. Que é a adoção da teoria, esse igual com tio em cima é semelhante, né? Então isso decorre da teoria da tria idem. Tríplice identidade. Como assim tríplice identidade? Ué, quantos elementos são? Partes, causa de pedir e pedido. Então, para que uma ação seja idêntica, os 3 elementos devem ser o mesmo. Os 3 elementos devem ser idênticos. Isso os senhores encontram no artigo 337, parágrafos. Especialmente o parágrafo 1º e 2º. Aqui no parágrafo 2º, os senhores vão encontrar justamente a afirmação. Deixa eu ver se vai funcionar aqui o que eu estou pensando em fazer. Estou indo lá no 337, parágrafo 2º, até para ver se eu pego a manha de fazer isso. Acho que está indo, né? (337), 337, parágrafo 2º. Olha aí. Mata a cobra e mostra o pau. Uma ação é idêntica. Sim, vai ficar ruim. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Tríplice identidade. E aí nós teremos coisa julgada ou litispendência a depender se a primeira demanda já foi julgada ou se a primeira demanda está pendente. Litispendência, lidipendência. Tudo isso nós já vimos. Já mencionei isso lá em TGP. Né? E o fenômeno da semelhança, veja, se a identidade é quando tem os 3 elementos iguais, a semelhança é quando nem todos são iguais. Né? Porque se todos forem iguais, será idêntica. Haverá identidade entre as demandas.
Na semelhança, nós temos, portanto, alguns elementos iguais. E aí eu volto a lhes dizer. A conexão, lá do artigo 55 do CPC, é o fenômeno da semelhança entre as demandas. Porque ele vai dizer, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum. Então tem comunhão. Comunhão de quê? Quando lhes for comum a causa de pedir ou o pedido. Veja, ele nem falou das partes. Então, para que tenha conexão, as partes não têm que ser as mesmas. Não precisam ser as mesmas. Mas tem que ter a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, ou a mesma causa de pedir, o mesmo pedido. Esse ou é aquele ou que serve como e também, e barra ou. Né? O ou, como é que é? Adjuntivo, não. Aditivo, ou aditivo. Né? Então a conexão, ela é de demandas semelhantes. Mesma coisa a continência. A continência pode vir a resultar, 5657, pode vir, a continência ela se dá entre demandas semelhantes também. Artigo 56 e artigo 57. Tem ainda outro instituto, como o da prejudicialidade. A prejudicialidade, quando uma demanda é prejudicial à outra, há uma semelhança entre as demandas. Então você tem que saber diferenciar identidade de semelhança. Demandas que são idênticas, coisa julgada ou litispendência. Demandas que são próximas, parecidas, semelhantes, são outros institutos como esses que nós vimos ali. Então, pois bem, a conexão e a continência, ela gera, não a redistribuição, ela gera a reunião das demandas propostas em separado. Por quê? Vou pegar aqui para os senhores, no artigo 57 e 58, não, 58 e 59, marquei errado, 58 e 59, tentar voltar aqui para trazer para os senhores. Tem muita experiência nisso não, mas eu acho que está indo. 58 e 59 do CPC. Olha aqui. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo a prevento. Para quê? Para que sejam decididas simultaneamente. Para que sejam decididas simultaneamente. Mas o que é esse tal desse juízo prevento? Olha aqui, eu volto aqui atrás e eu lhes digo que o registro e a distribuição, tem como finalidade determinar a prevenção. Agora volta aqui. Olha o 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Então, qual que é o juízo prevento? O juízo prevento, termo que aparece na lei, como eu mostrei para os senhores aí, juízo prevento é aquele que recebe, ou seja, é o primeiro a receber o registro ou a distribuição de uma petição inicial. Então nós temos duas demandas semelhantes. Duas demandas decorrentes de um mesmo acidente de trânsito. É a mesma causa de pedir, portanto. Temos a demanda 1. A demanda 1, tramitando na terceira vara cível. E temos a demanda 2, tramitando na 52ª vara cível. Só que essas demandas, elas têm uma comunhão. Elas comungam, têm uma comunhão, ou elas têm a mesma causa de pedir. Elas decorrem de um mesmo fato. Então, para evitar decisões contraditórias, para que um juízo venha dizer que não teve o fato
e outro juízo vem a dizer que teve o fato, quer dizer, o primeiro disse que teve o fato positivo, o segundo disse que não teve o fato, mas foi o mesmo fato. Numa se discute dano material, outra se discute dano moral. Ou, numa é o passageiro do veículo 1 em face do veículo 2. Na outra, é o passageiro do veículo 2 em face do veículo 1. Não pode ter decisões contraditórias do Poder Judiciário em face do mesmo fato. É isso que consta, inclusive, do artigo 55, parágrafo 1º. 55 que trata da conexão. O 55 que trata da conexão vai aparecer para os senhores já aqui. Ó, esse 55 aí. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comunhão. Pedido ou a causa de pedido. O mais comum é a comunhão pela causa de pedir. Mesmo o evento fático pode gerar várias demandas. Aí o que o parágrafo 1º diz? Os processos de ações conexas, quando que tem conexão, nós já vimos, serão reunidos. Eles são reunidos para quê? Para decisão conjunta. Salvo se um deles já foi julgado. Claro, se é para decidir junto, mas um deles já foi julgado, não tem como. Então, qual é a lógica aqui? Para que a gente fala em decisão conjunta? É para evitar decisões contraditórias. Como a gente cogitou, um falar que teve o acidente, o outro falar que não teve o acidente. Isso de evitar decisões contraditórias, os senhores até encontram no parágrafo 3º desse mesmo 55. Dê uma olhadinha lá. Então, o que fazer com esse fenômeno aqui? Que nós temos, concretamente, duas demandas tratando sobre uma única causa de pedir, o mesmo acidente fático. Para evitar decisões contraditórias, vamos reunir esses processos. Agora, vamos reunir aonde? No juízo prevento. O juízo que primeiro registrou ou distribuiu a petição inicial. Nesse caso aqui, como é terceira vara civil, 52ª vara civil, nos dois casos foi distribuição. Então, quando que se deu a primeira distribuição? Lembra que eu falei que é importante ter a data e o horário da distribuição? Pode ser que elas tenham sido distribuídas no mesmo dia, dia 2 de setembro de 2020, só que uma foi distribuída, sei lá, 8 horas da manhã e a outra foi distribuída 5 horas da tarde, 17 horas. Qual é o juízo prevento? O juízo prevento é essa aqui, que recebeu a primeira distribuição. Já teve casos, teve artigo científico publicado tratando disso, que foi uma questão de segundos. Foram distribuídas as demandas para juízos distintos no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto. E qual foi o juízo prevento? Que recebeu antes, mesmo que seja uma questão de segundo. E qual é a consequência, portanto, da conexão nesse caso? Esta demanda 2, que foi distribuída depois e tramitava na 52ª vara civil, vai sair de lá e vai ser mandada para a terceira vara civil. Então, essa é mais uma hipótese, ainda que não conste lá do artigo 43, é naturalmente mais uma hipótese de exceção a perpetuatio jurisdicionis. Porque essa demanda começou na 52ª vara civil e vai sair de lá. Mas vai sair de lá, veja, não é porque o juiz quis, é porque manifestou-se um instituto jurídico, conexão, e nós estamos seguindo a lei. Ok? Então, a terceira consequência é a reunião. E tiramos da onde essa previsão da reunião? Dos artigos 58 e 59 do CPC. Ok? E não para por aí. Lembrem-se, os senhores se lembram que nós temos que o ator, o intérprete, ele tem que desenvolver o que se chama de interpretação sistemática? Os dispositivos não são lidos, não devem ser lidos isoladamente. Eu sempre lembro do ministro Eros Grau, que dizia que o direito não se interpreta em tiras. É verdade.
Você não pode ler o artigo 43 e achar que entendeu tudo sobre registro, distribuição e definição de competência. Você tem que ler o código todo. Para entender cada artigo, você lê o código todo, para ver se ele tem conexão com outro. E não apenas o código todo. Você lê também as decisões judiciais relevantes. Você lê a Constituição, porque o sistema jurídico é um só. Pois bem, isso para falar que uma quarta exceção, estamos vendo tudo isso para ver a perpetuatio jurisdictionis. A quarta exceção da perpetuatio jurisdictionis está lá no artigo 516, parágrafo único, que é a possibilidade no cumprimento de sentença. E aí quando eu falo aqui cumprimento de sentença, isso nos remete naturalmente ao processo sincrético, algo que nós já falamos aqui no encontro passado, e aí eu remeto quem eventualmente não assistiu a ver o vídeo lá, e tem também vídeos meus na internet, no YouTube, falando largamente sobre isso. Cumprimento de sentença é a fase executiva do processo sincrético. Então temos o processo, que tem uma primeira fase para tratar de conhecimento, uma segunda fase para tratar de execução. Essa segunda fase aqui é o chamado cumprimento de sentença. Então a fase executiva do processo sincrético é o cumprimento de sentença. Pois bem, quando do início do cumprimento de sentença, onde é que vai ser executado aquele cumprimento de sentença? É que está previsto lá no artigo 516. 516, o que nos interessa aqui é o parágrafo único. Então vejam que o 516 vou trazer ele todo, tá? Mas nós não vamos analisar ele todo, porque ele é a matéria de processo civil 4, tá, meus amigos? Eu vou aqui só fazer menção aos senhores. Olha aqui, artigo 516. O cumprimento de sentença é a fase executiva do processo sincrético, efetuar-se-á perante, está dizendo, então, tem competência, é juízo competente para tratar do cumprimento de sentença, e tem lá as hipóteses. Hipótese 1 e 3 eu não vou nem tratar, os senhores verão isso lá em processo civil 4. A mais comum é a do inciso 2º. Então, a cumprimento de sentença dar-se-á no processo sincrético, dar-se-á perante o juízo civil competente. Não, em cima. Dar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Aquela ideia de um processo único, que teve aqui uma sentença, uma fase cognitiva, como eu mencionei, e agora vai ter uma fase executiva. Esse processo, que é um processo só, ele está tramitando para fazer homenagem, 52ª Vara Civil. Aonde que essa fase executiva, cumprimento de sentença, vai ser executada? Na 52ª Vara Civil. Foi ela que proferiu a sentença. É ela que vai fazer cumprir a sentença. É isso que ele está dizendo ali. Mas aí vem o parágrafo único e prevê que nas hipóteses dos incisos 2º e 3º, o exequente poderá optar. O exequente é o autor. Ele, na execução, vira exequente. É quem executa. Ele pode optar. Opção número 1, pelo juízo do atual domicílio do devedor. Opção número 2, pelo juízo do qual se encontrem os bens sujeitos à execução. Opção número 3, ele pode optar pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. Porque a lógica aqui, na execução, nós vimos que a execução, a atividade jurisdicional visa a satisfação da obrigação. Uma satisfação que é coercitiva, né? Na marra, o Estado juiz cumpre independentemente da vontade do devedor. Então, quanto mais perto o Estado juiz estiver do executado, o executado é o sujeito passivo.
O réu vira executado. Então, seja no domicílio atual do executado, seja onde os bens do executado estejam, isso é melhor para a efetividade do processo. Isso atua a favor da efetividade da jurisdição. Terá mais chance de você lograr êxito nessa atividade aqui, de satisfazer a obrigação. Porque a execução, e eu não posso transformar isso em aula de execução, os senhores nem viram ainda, a execução tem a finalidade de fazer cumprir a decisão por meio de agressão patrimonial. Quanto mais perto dos bens que vão sofrer, melhor. Quanto mais perto do executado, onde ele tem domicílio, melhor. Então você imagina, para encerrar, o processo está na 52ª Vara Civil do Rio de Janeiro, porque lá atrás, veja, 10 anos atrás, em 2010, quando o processo começou, o réu tinha domicílio no Rio de Janeiro, tinha bens no Rio de Janeiro. Mas o réu é um grande empresário. E quando veio a sentença, em 2020, o réu, o executado, agora tem domicílio, sei lá, no Rio Grande do Sul. Então, para que você satisfaça a obrigação, para que você agrida o patrimônio do réu, você tem que estar o mais perto possível do réu. Mas percebam, isto é uma opção do exequente, do autor, não é obrigado. Se ele quiser continuar na 52ª Vara Civil, ele pode continuar? Pode. Mas aí vai ter que expedir carta precatória para o Rio Grande do Sul, para cumprir os atos lá. Tem solução. Não é uma obrigação, mas é uma opção. Aqui já surgiu uma luz, portanto, no caminho, uma opção a mais para o exequente. Tá? Então fechamos esse item 2, porque o item 2, ele tratava da análise da perpetuação da jurisdição, da competência que nós já vimos, e da prevenção. A prevenção nós já falamos também. Então, perpetuatio jurisdictione, artigo 43 e as suas exceções, prevenção, artigo 59 do CPC. E nós tratamos disso mais detalhadamente aqui, aqui e aqui. Ok? Agora eu vou voltar para fazer uma checagem aí, ver se tem alguma dúvida. E depois a gente vai para a parte final.